Digesto, seu podcast genial de resumos, resenhas, ampliar seu repertório intelectual. Pega a ideia, leva adiante, mas saber em cada instante. Digesto, conhecimento essencial. Conhecimento essencial de podcast genial de resumos, resenhas. Você já parou para pensar em como conversar melhor com a inteligência artificial? É sobre isso que a gente vai falar hoje, engenharia de prompt. E olha, isso não é papo de programador não, tá? É, na verdade, uma nova forma de comunicação, quase uma arte, que quando você domina, libera um potencial assim absurdo da IA para todo mundo. E aí, quem nunca passou por isso, né? Você chega todo animado, faz uma pergunta que parece simples, tipo, fale sobre o Brasil. E o que vem de volta? Quase sempre uma resposta genérica, super superficial, que só repete os clichês de sempre. Futebol, carnaval, Amazônia. Ajuda em alguma coisa? Quase nada. E é exatamente essa frustração que a gente vai resolver aqui. Então fica aquela dúvida no ar. Por que a IA é tão vaga? Será que a tecnologia ainda não está lá, não é boa o suficiente? Ou será que a qualidade da resposta que a gente recebe tem tudo a ver com a qualidade da pergunta que a gente faz? É aqui, meus amigos, que o jogo começa a virar. E isso nos leva direto para a definição de engenharia de prompt. Para quem não sabe, um prompt é basicamente o comando, a instrução que você dá para a IA. Então, a engenharia de prompt é a arte de construir essa instrução do jeito certo, de forma clara, direta. Pensa que é como se você estivesse sussurrando uma ideia no ouvido de um artista genial. Você não diz o que ele tem que pintar, mas você guia a criação dele. Você dá a direção e a IA, bom, ela faz a mágica acontecer. Ok, vamos mergulhar de cabeça nisso. Se você já teve aquela sensação de que a IA simplesmente não capta o que você quer dizer, essa parte é para você. Vamos consertar essa falha na comunicação de uma vez por todas. O maior problema aqui, gente, é a ambiguidade. É a inimiga número 1 de um bom resultado. Se você pede um livro sobre estrelas, a IA fica perdida. Você está falando de celebridades de cinema? De estrelas do mar? Ou de estrelas no céu, os corpos celestes? O resultado vai ser um tiro no escuro. A lição é simples. Para ter uma conversa produtiva com a IA, a gente precisa ser específico. Certo. Então como é que a gente sai de um pedido vago para um comando poderoso? A gente vai literalmente construir um prompt do zero, passo a passo, para você ver como pequenas mudanças fazem uma diferença gigantesca. Vamos começar com um clássico, algo que qualquer professor no Brasil poderia pedir. Crie um plano de aula. É um começo, né? Mas é vago demais. Plano de aula sobre o quê? Para qual série? Para quê? A IA não tem como adivinhar. E a resposta que ela vai dar provavelmente vai direto para o lixo. Agora, olha só a diferença que o contexto faz. Só de especificar o tema, Semana de Arte Moderna de 1922, e o público ensino médio, a gente já foca a tarefa da IA de uma forma absurda. A resposta, agora, já começa a ser infinitamente mais útil para um professor. O próximo passo é o que eu chamo de pulo do gato. É dar uma persona, um papel para a IA. Quando você diz, haja como um professor de história experiente, você não está só pedindo informação. Você está definindo o tom, o estilo, a profundidade. A IA não vai só listar fatos, ela vai organizar o conteúdo com uma didática, com uma pegada de quem entende do assunto. E para fechar com chave de ouro, a gente especifica o formato que a gente quer receber. Pedir uma tabela e, principalmente, alinhar os objetivos à BNCC, a nossa Base Nacional Comum Curricular, transforma o resultado em algo prático, pronto para ser usado na sala de aula no dia seguinte. Viu só? A gente saiu de uma ideia vaga e chegou numa ferramenta de trabalho completa. Beleza? Agora que a gente já entendeu a estrutura, o esqueleto de um bom prompt, vamos ver algumas técnicas um pouco mais avançadas para dar uma turbinada de verdade nas respostas da IA. Basicamente, existem duas abordagens. A zero shot é quando você pede algo direto, sem dar nenhuma dica. Já na few shot, você meio que ensina a IA na hora. Você dá alguns exemplos do que você quer antes de fazer o pedido final. É como mostrar para ela, olha, essa frase aqui é negativa, agora classifica essa outra para mim. Isso guia a IA para te dar uma resposta muito mais precisa e alinhada com o seu jeito de pensar. E tem uma outra técnica que é quase um truque de mágica de tão simples e poderosa. É só adicionar a frase, pense passo a passo. É sério, isso força a IA a não pular direto para a conclusão. Ela quebra o problema em etapas, mostra o raciocínio dela. Com isso, a chance de erro diminui muito. E o melhor, você consegue ver exatamente como ela chegou naquela resposta.
Bom, a gente está chegando no final e se tem uma coisa que eu quero que fique clara é o seguinte. Saber conversar bem com uma IA deixou de ser uma habilidade de nicho, coisa de gente de tecnologia. Isso está se tornando fundamental para todo mundo. Eu acho que essa frase resume tudo de forma perfeita. A engenharia de prompt é exatamente isso. É a ponte que conecta o que a gente quer, a nossa intenção, com o que a máquina consegue entender. É o que transforma a IA de uma caixa de ferramentas confusa em uma parceira de verdade. E por que isso é tão importante para a sua vida, na prática? Pensa bem, se você é professor, pode criar materiais incríveis e personalizados em minutos. Se é estudante, pode pedir para a IA resumir textos gigantes ou explicar aquele conceito que não entra na cabeça. Para qualquer profissional, é uma máquina de gerar relatórios, e-mails, ideias. No fim do dia, é sobre transformar a IA numa parceira que aumenta a nossa própria capacidade. Então é isso. A tecnologia está aí, disponível, a capacidade de gerar coisas incríveis já existe e agora você sabe como construir a ponte. A pergunta então não é mais o que a IA pode fazer, e sim, agora que você sabe conversar com ela, o que você vai criar. O potencial agora está na sua mão. Olá e bem-vindos de volta. Agora que a gente já entendeu os ingredientes de um bom prompt, vamos mergulhar de cabeça em algumas técnicas essenciais que são assim o alicerce para se comunicar de forma eficaz com a IA. Pensa nelas como as primeiras ferramentas que todo educador precisa ter no seu kit para começar a ter resultados mais elaborados, mais sofisticados. Ok, vamos começar com a mais básica, a mais fundamental e, sinceramente, a mais intuitiva de todas. A técnica de zero shot, ou, em bom português, zero exemplos. Essa é, na verdade, a forma como a grande maioria das pessoas começa a usar uma IA. Você simplesmente faz uma pergunta direta e fica esperando a resposta. É a base de tudo que a gente chama de engenharia de prompt. E por que isso funciona, né? É porque os modelos de linguagem, os LLMs, foram treinados com uma quantidade, assim, massiva, gigantesca de textos da internet. Essa base de conhecimento toda permite que eles entendam e respondam a uma variedade enorme de pedidos sem precisar de exemplos específicos. É como perguntar para um historiador super especialista sobre a Revolução Francesa. Você não precisa dar exemplos para ele, o conhecimento já está lá. A IA simplesmente acessa essa base de dados dela para formular a resposta. E olha só que exemplo prático e perfeito para nós, educadores. Neste prompt, a gente não está mostrando para a IA nenhum modelo de plano de aula. A gente está confiando que, com base nos incontáveis exemplos de planos de aula, de currículos, de materiais pedagógicos que estão nos dados de treinamento dela, ela vai saber o que fazer. A grande vantagem aqui é a simplicidade e a rapidez, é papum. Mas um ponto de atenção, a eficácia dela diminui um pouco em tarefas que são muito de nicho, muito complexas ou que precisam de um formato de resposta muito específico, porque aí talvez ela não tenha um padrão tão claro para seguir. E aí você pergunta, tá, mas e se a tarefa for mais específica? E se eu quiser ter mais controle sobre o resultado final? Aí entra a técnica de few shot, ou poucos exemplos. Aqui, a gente muda o jogo. Em vez de só perguntar, nós vamos ensinar a IA através de exemplos. Essa técnica é uma forma do que a gente chama de aprendizagem em contexto. E esse conceito é muito poderoso. Ao dar exemplos, você está, na prática, criando um mini conjunto de treinamento dentro do seu próprio prompt. A IA olha para esses exemplos para entender qual é a tarefa que ela precisa fazer. Se você der só um exemplo, a gente chama de one shot. Se dá dois com mais, aí é few shot. A regra de ouro é a seguinte: quanto mais complexa ou nova for a tarefa, mais útil é dar vários exemplos para garantir que a resposta seja precisa. Dá uma olhada nesse exemplo. Queremos que a IA classifique o sentimento nos feedbacks dos alunos. No prompt, a gente deu 2 exemplos completinhos. Mostramos um feedback positivo e um negativo, e como eles foram classificados. Daí, a gente apresenta um terceiro feedback e deixa o campo sentimento em branco, de propósito. Com base nos padrões que a gente forneceu, a IA agora entende a tarefa com muito mais precisão e muito provavelmente vai responder neutro, porque o feedback tem um lado positivo e um negativo. O pulo do gato é esse. Ela aprendeu o formato e a lógica a partir dos exemplos que nós demos. Certo? Mas então, qual usar e quando? Essa tabela resume tudo de um jeito bem claro. Para pedidos mais diretos e criativos, tipo, escreva um poema sobre fotossíntese. O Zero Shot é perfeito, vai na fé. Mas se você precisa que a IA faça uma tarefa mais estruturada, como, sei lá, extrair informações específicas de um texto ou adaptar um conteúdo para um formato muito particular, aí o Few Shot te oferece um nível de controle e de precisão muito, mas muito superior. E agora, gente, se preparem porque a gente chegou numa das técnicas mais transformadoras que existem.
principalmente para problemas que exigem raciocínio, a cadeia de pensamento ou, como a gente vê por aí, chain of thought, que o pessoal costuma abreviar para COT. Sabe quando a resposta certa não é imediata, quando ela precisa de uma sequência de passos lógicos? Pois é, essa técnica ensina a IA a replicar exatamente esse processo. Por natureza, os modelos de linguagem tentam prever qual é a próxima palavra mais provável. É assim que eles funcionam. O problema é que, em questões de lógica ou matemática, isso pode fazer com que eles pulem direto para uma conclusão que muitas vezes está errada. É aí que a cadeia de pensamento entra para resolver isso. Ela basicamente instrui o modelo a pensar em voz alta, a detalhar cada etapa que o leva até a solução final. Olhem só a diferença gritante nesse slide. No primeiro caso, com um prompt padrão, a IA tenta adivinhar a resposta e erra feio. No segundo, quando a gente manda ela resolver passo a passo, a gente força o modelo a quebrar o problema em partes menores. Primeiro ela calcula o total de livros, depois o total de livros retirados e, por fim, faz a subtração. Cada passo é simples e a sequência lógica leva direitinho ao resultado correto. Essa técnica é incrivelmente poderosa para problemas de matemática, de lógica e de planejamento. Bom, vamos recapitular rapidinho esta sessão. A gente dominou 3 técnicas fundamentais. O zero shot é o nosso ponto de partida, rápido e fácil. O few shot nos dá o controle para tarefas específicas, ensinando pelo exemplo. E a cadeia de pensamento, o COT, nos permite desbloquear a capacidade de raciocínio da IA para os problemas mais complexos. Entender quando e como aplicar cada uma delas é o que realmente diferencia um usuário casual de um verdadeiro engenheiro de prompt. Digesto, seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar seu repertório intelectual. Pega a ideia, leva adiante, mas saber em cada instante. Digesto, conhecimento essencial. Conhecimento essencial. Seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar